O Brasil vai apresentar o Programa Nacional de Alimentação Escolar aos outros países participantes da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa também será compartilhada com instituições filantrópicas de conhecimento, organizações internacionais, além de fundos e bancos de desenvolvimento que ingressarem na aliança. A ideia é incentivar ações semelhantes ao redor do mundo. De acordo com dados do governo federal, o PNAE, como o programa é conhecido, atende mais de 40 milhões de estudantes espalhados por todo o país e oferece cerca de 50 milhões de refeições diárias em colaboração com estados e municípios. O lançamento oficial da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza vai acontecer somente em novembro, durante a cúpula de líderes do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. Mas os governos que demonstrarem interesse já podem aderir à iniciativa. Ainda sobre a fome e o combate a ela, o apresentador Rafael Algarte entrevistou com exclusividade José Graziano, responsável pela implementação do programa Fome Zero. Graziano, você teve a possibilidade de, na Organização das Nações Unidas, falar um pouco da implementação do programa Fome Zero, mostrar essa realidade para países que passavam pela mesma situação e também os países mais ricos, para conseguir fundos para ajudar essas pessoas. Quando você olha os desafios do passado com a realidade que nós temos hoje, qual o tamanho dessa dificuldade? Eu diria que ambas as coisas. Os desafios são outros, mas hoje temos uma situação muito mais complicada, né? O aumento da obesidade que dispara em todo o mundo é porque as pessoas comem mal, cada vez essa comida rápida, né? Os ultraprocessados, então aumenta muito a obesidade, principalmente nas crianças. E isso traz um problema, impacta a vida toda da criança, quando adulto também, né? E, além disso, hoje a fome é urbana. 20 anos atrás, a fome era predominantemente rural. Então, você tinha uma alternativa muito simples, que era aumentar a produção, melhorar a produtividade das lavouras, como se dizia, né? Hoje isso já não é um caminho para reduzir a fome. Hoje nós temos alimentos sobrando, o que falta é emprego, o que falta é salário, poder aquisitivo muito baixo. A população não consegue comprar os alimentos que ela precisa. E hoje eu diria que no cenário internacional, não é o caso, felizmente, do Brasil, e espero que nunca venha a ser, a fome é causada principalmente por conflitos bélicos, guerras internas ou agressões de um país a outro, não é? Como nós temos no caso da Ucrânia, como nós temos no caso da faixa de Gaza. Aí está dura, mais difícil de resolver. Graziano, em 2014, o Brasil deixou o mapa da fome. Ali você, inclusive, já se encaminhava para o segundo mandato como diretor-geral da Organização das Nações Unidas. E foi possível cumprir, justamente através do seu trabalho, o que foi realizado no começo do governo Lula, na sua primeira gestão, a implementação do Fome Zero. Uma bandeira que era muito cara, inclusive, para o presidente Lula, acabar com a fome. Quando nós olhamos o que aconteceu no passado, as políticas que foram aplicadas, de fato, quais foram as práticas adotadas naquele momento? Rafael, talvez seja fácil de entender se eu contar como é que a gente fez o projeto Fome Zero, o programa Fome Zero, né? O presidente Lula fez aquelas caravanas pelo interior do país, chamadas Caravanas da Cidadania, onde ele visitava as cidades, os pequenos povoados, etc. E eu o acompanhei nesse trajeto todo. E em cada cidade que a gente chegava, nós víamos uma experiência diferente de combate à fome. O Zero foi uma junção dessas experiências que tinham dado certo em diferentes lugares do país, né? Quer dizer, nós juntamos as coisas boas que vimos, que encontramos, né? E adicionamos ali, como eu digo, algumas políticas macroeconômicas importantes que claramente definiam a questão da fome. O crescimento econômico, a geração de empregos, o aumento dos salários, principalmente do nível básico do salário mínimo, não é? E programas de transferência de renda. Juntou isso com as experiências locais, por exemplo, a merenda escolar,
compras da agricultura familiar, bancos de alimentos, experiências reais que a gente viu funcionar. Nós reproduzimos isso em outros lugares, com a ajuda do governo para implementar assistência técnica e recursos financeiros. Isso foi o que levou o país, eu diria, rapidamente a sair do mapa da fome, porque nós partimos de uma situação em 2003, de 40 milhões de famílias passando fome numa população que, à época, era um pouco mais de 100 milhões de pessoas. Então, eram 40% da população brasileira passando fome. Não é? É uma situação que evoluiu muito rapidamente, porque nós atacamos primeiro os pequenos municípios, os municípios com menos de 50 mil habitantes. A fome estava lá, no interior do Nordeste, no sertão Nordeste, na Amazônia. Não é? Eram as regiões de fome desde o tempo do Josué de Castro, que fez o famoso primeiro mapa da fome do Brasil, foi desenhado por José de Castro, mostrava a fome no interior do Amazonas e no interior do Nordeste. Bom, a partir de então, essa evolução rápida levou o país a reduzir a proporção das pessoas que passavam fome a menos de 5%. E esse era o umbral, o limiar para sair do mapa da fome. O que aconteceu em 2013 foi comunicado oficialmente ao Brasil em 2014, porque os dados tem um ano de defasagem para serem processados e divulgados. Né? Sim. Eu tive o prazer de entregar à presidenta Dilma, na época, numa sessão das Nações Unidas em Nova York, pela primeira vez o mapa mundi, não com o Brasil no centro, como agora nós temos o mapa do IBGE com o Brasil no centro, mas com o Brasil em branco, cor branca, que era representativa dos países que não tinham fome, em contraposição ao vermelho que o Brasil costumava ser dos países que passavam fome. Graziano, quando a gente olha para esse cenário, ali no início, já quando o programa ia ser implementado, havia uma dificuldade, inclusive, para fazer o levantamento de dados, o que era possível realizar na região norte e nordeste, onde a fome nos interiores ela era considerada muito grande, uma dificuldade para levantar esses números, que na época ficava na casa de pelo menos 40 milhões de pessoas. O último levantamento do governo mostra 70 milhões de pessoas. Como é possível regredir de uma maneira tão significativa quando o assunto é a fome? Porque o Brasil chegou num patamar como esse mais uma vez. Exatamente, Rafael. Quer dizer, nós aprendemos uma dura lição. Né? Na verdade, o Brasil deu uma lição para o mundo quando mostrou que era possível acabar com a fome. Porque até 2015, a meta da ONU era reduzir a fome no mundo à metade. Porque se pensava que a fome e a pobreza era impossível de acabar. O Brasil deu o exemplo de que era possível. E aí criou-se o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 2, que é fome zero. Não por acaso chama-se fome zero, né? Baseado na experiência brasileira, influenciado pela experiência brasileira. Aconteceu que nós saímos da fome e aí as políticas de combate à fome foram gradativamente sendo abandonadas, intencionalmente abandonadas. Deixou-se de colocar recursos, né, para alimentação escolar, por exemplo, para compras da agricultura familiar. O salário mínimo foi rebaixado em termos reais, né? A inflação de alimentos voltou rapidamente. Então, uma série de políticas que fizeram com que o Brasil saísse foram abandonadas. E essa foi a dura lição que nós aprendemos. A gente come todo dia. Então, uma política de combate à fome tem que ser uma política permanente. Como é a política de saúde? A política de saúde, o SUS, não funciona só quando você está doente. O SUS funciona todo o tempo para vacinas, né? Para pesar as crianças. Nós temos que ter uma política permanente de combate à fome. Não pode ter uma política só de acabar com a fome no momento que ela aparece. E é isso que eu acho que é a lição que nós aprendemos duramente. Estamos retomando agora uma série de medidas do governo que permitem a gente ter novamente uma esperança de estar no caminho certo e de que os números vão baixar. Né? Esse número que você citou, 70 milhões, por exemplo,
nós já temos uma estimativa produzida pelo Instituto Fome Zero que nos jogam para baixo, né? Nós teríamos hoje da ordem de 40 milhões, em vez dos 70 milhões que tínhamos antigamente. É um número muito grande ainda, inaceitável, mas já é um progresso, né? Nós estamos já começando a reduzir no caminho certo, como eu disse. Graziano, tem um outro levantamento do governo federal que mostra mais de 20 milhões de brasileiros numa situação de insegurança alimentar considerada grave. Infelizmente, durante a pandemia, uma cena que virou comum era pessoas numa fila para comprar carcaça de peixe para comer. Quando nós olhamos justamente para essa insegurança alimentar moderada e também a segurança alimentar grave, que ferramentas que podem ser usadas para mitigar, para que isso não aconteça mais? O Rafael, primeiro vamos entender do que nós estamos falando, né? A fome... Aliás, todas as coisas simples são muito difíceis de definir e quantificar, né, na vida, né? Vamos falar do amor, né? Definir e quantificar o amor é uma coisa... A fome é alguma coisa parecida. Em geral, a gente pensa que está com fome quando a gente está com apetite, com vontade de comer. Fome não é isso, né? Há uma definição técnica da FAO, que é a quantidade de calorias e proteínas que você tem que ingerir para ter uma vida saudável. Então, se estabelece um patamar de 2.200 calorias por dia por pessoa para ser consumido em 3 refeições, pelo menos. Isso seria a definição técnica. Para traduzir isso de uma forma mais fácil de entender, criou-se o que se chama EBIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, definido como insegurança quando a pessoa não tem o dinheiro para comprar os alimentos que precisa. Ele não tem certeza que ele vai ter os alimentos que precisa, não é? Porque hoje o problema é ter acesso aos alimentos, não é falta de alimentos, principalmente no Brasil. O Brasil é um grande exportador de alimentos para o mundo. Há trabalhos que falam que o Brasil alimentaria 800 milhões de pessoas no mundo todo. Além das 200 milhões de brasileiros, 600 milhões de pessoas fora do Brasil dependem dos produtos que nós produzimos. Não é? Com uma situação, como eu disse, pelos nossos números do Instituto Fome Zero, qualquer coisa de 40 milhões de segurança moderada mais grave e 20 milhões de segurança grave. São números muito altos ainda, né? Mas que vêm sendo possíveis de serem reduzidos. Nós esperamos que os dados divulgados pelo IBGE agora na quinta-feira vão mostrar uma forte redução desses números, né? Fruto de políticas expansionistas de gasto do primeiro ano do governo Lula, como o aumento do salário mínimo, o aumento do Bolsa Família, o aumento do emprego, né? Tudo isso, a redução da inflação de alimentos, tudo isso juntou, né, para puxar a fome para baixo, número da fome para baixo. Graziano, o Instituto Fome Zero traz um histórico que é muito interessante para a gente olhar para a insegurança moderada e também insegurança alimentar considerada grave. Eles fazem um recorte no tempo de 2022 para 2023, mostrando, no caso da insegurança alimentar, uma queda olhando para o quarto trimestre, chegava a 45 milhões, depois esse número é muito mais alto, em 2022 chegando a 65. Depois há uma outra invertida quando nós olhamos para a situação grave, uma queda de 33 milhões para 20 milhões. Ali já em 2023 nós tínhamos uma melhora em relação à qualidade dos preços, alguns produtos da cesta básica ficaram mais baratos e também houve uma olhada naquele momento para o salário mínimo e a correção através da inflação. Você acredita que esse acesso à renda e algo que seja muito mais considerado espalhado, ajuda a combater esse cenário da fome no país? Sim, sim. Acho que devemos esperar isso, né? Porque houve uma continuidade. O desemprego continuou caindo, né? O Brasil está crescendo, o que é uma grande novidade também, né? O Brasil, fazia tempo que nós não crescíamos mais de 3%, né? O Brasil está crescendo e isso gera emprego, né? Principalmente para a nossa juventude aí, né? O Brasil é um país jovem, precisa dar emprego para a nossa gente, né?
e o poder aquisitivo aumentando pela queda da inflação. Tem dois jeitos de aumentar o poder aquisitivo: se aumentar o salário, né, ou reduzir os custos dos alimentos. Com o mesmo dinheiro, você compra mais. O Brasil fez as duas coisas o ano passado. Ele aumentou o salário mínimo e o Rafael, importante entender que o aumento do salário mínimo não beneficia só quem ganha o salário mínimo. Beneficia todo mundo do setor informal. A empregada doméstica, o faxineiro, o limpador de para-brisas aí no farol, todos esses caras têm a sua renda do setor informal puxada para cima pelo valor do salário mínimo. Então, o salário mínimo é um grande balizador de renda do trabalho e o aumento foi significativo. Mas é fundamental reduzir o custo da alimentação. E para isso está faltando uma grande política, Rafael, que o mundo inteiro aplica, menos o Brasil, que é a tributação. Aí está um segredo fundamental do futuro da fome no Brasil. A política tributária, né, para taxar mais os bens de luxo e menos os bens de consumo popular. E neste domingo, às 9h30 você assiste ao especial Diálogos sobre a Fome, um programa que reúne especialistas no assunto para discutir as estratégias de combate à fome no Brasil.